O meu acordo continua, mas o meu acordo é tratado com o governador, né, o governador Jorginho. Quando eu fui a Florianópolis, na Casa da Agronômica, eu conversei com ele. E quando eu fiz o acordo, eu fui convidado pelo governador para estar no PL. Na época eu expliquei a situação que estaria no PSD, porque justamente gostaria de privilegiar, dar oportunidade que o PL, através das duas vereadoras que defendem o governo até hoje, fosse candidatas a vice. E o governador entendeu essa posição e nos apoiou. Boa tarde, prefeito. Obrigada pela entrevista. Nesse mesmo espaço, algum tempo atrás, o senhor falou pra gente que não seria candidato à reeleição em Navegantes, né? Agora o senhor se anuncia como pré-candidato. O que mudou na sua visão? Na verdade, boa tarde. Na verdade, a rua, né, o anseio da população, o desejo de continuidade de um trabalho que está sendo desenvolvido dentro da cidade de Navegantes, tem demonstrado que a população quer continuidade. E eu entendo que Navegantes passa por um processo de transformação, e um processo de transformação muito grande, uma melhora muito efetiva do desenvolvimento da cidade, da sua posição estratégica dentro do cenário estadual e até a nível nacional, vai trazendo, né, essa conjuntura toda para que a gente dê continuidade nesse processo. E a população anseia, né, por isso. Então essa é a decisão de colocar o nome à disposição, né, para que a gente possa dar continuidade num mandato que até então muito bem avaliado. Prefeito, um dos nomes que seria uma sucessão ao seu governo seria do empresário Osmari de Castilho, né, da Portonave, mas não é a primeira vez que se cogita o nome dele e depois ele acaba recuando, né? Por outro lado, também falam que ele é o grande mentor do seu governo. Isso é verdade? Esse Castilho é danado, né? Ele sempre me deixa na mão, mas é verdade. O Castilho é uma grande expressão empresarial, um grande líder dentro da cidade de Navegantes, e é um anseio da população que ele seja um candidato a prefeito, que ele venha concorrer a uma eleição. Mas eu entendo a posição dele, eu entendo o desenvolvimento da Portonave, eu entendo o papel dele, né, como gestor, tão importante quanto ele como gestor público, dentro da Portonave, porque ele traz o desenvolvimento. E a gente entende essa posição dele e eu tenho certeza que ele continuará fazendo esse trabalho nos bastidores, nos ajudando, trazendo as suas colocações, mostrando, né, o lado empresarial que tem que ser melhorado, o desenvolvimento econômico que tem que ser trabalhado e colocando Navegantes no cenário nacional, e aí eu posso falar até internacional, porque a Portonave é uma referência a nível mundial. Então ele tem uma certa participação no seu governo? Sempre, ele é o meu conselheiro, né? É uma pessoa que eu tenho trocado muitas informações, converso muito com ele, e ele tem nos orientado bastante com relação ao desenvolvimento da cidade de Navegantes. Certo. O senhor foi para o PSD, né? Como mudou de partido, foi para o PSD, na época com um acordo com o PL de que eles indicariam um vice para a sua chapa, né? Seria ser PSD e PL. O que deu errado nesse compromisso? Por que não está avançando? Não, na verdade eu não vejo nada de errado, né? O meu acordo continua, mas o meu acordo é tratado com o governador, né? O governador Jorginho. Quando eu fui a Florianópolis, na Casa da Agronômica, eu conversei com ele. E quando eu fiz o acordo, eu fui convidado pelo governador para estar no PL. Na época eu expliquei a situação que estaria no PSD, porque justamente gostaria de privilegiar, dar oportunidade que o PL, através das duas vereadoras que defendem o governo até hoje, fosse candidatas a vice. E o governador entendeu essa posição e nos apoiou. De lá para cá, que algumas coisas mudaram dentro do PL, né? O PL de Navegantes ele acabou abrindo para outras lideranças que até então elas não estavam levantando a bandeira. Elas até estavam filiadas talvez, mas elas estavam ocultas dentro do PL. E claro, com a oportunidade de ser vice, né, candidato a vice, essas pessoas começaram a fazer um levante. E não era exatamente esse o nosso desejo. Eu tenho um compromisso com as vereadoras que nos apoiaram, que elas estiveram ao nosso lado desde o início do governo. Então é por isso que a gente continua nessa mesma proposta. O PL continua sendo o nosso vice, mas eu preciso acertar esse detalhe com o governador, ele que vai tratar desse assunto. Mas o senhor não abre mão hoje da vereadora Lu Bittencourt como sua vice? Eu não abro mão da vereadora Lu Bittencourt, ela é a minha candidata a vice pelo PL. Outro nome fora da Lu Bittencourt
é somente o governador que vai poder dar o posicionamento e a gente discute com ele, porque ficou muito bem claro o nosso acordo entre eu e o governador. Mas se ele indicar outra pessoa, o senhor aceita? Se for fora da Lu Bittencourt e ela não der o aval, eu não aceitarei. Então tem que passar pelas mãos do governador e também pelo aval da Lu Bittencourt. As obras de infraestrutura em Navegantes costumam ser um pouco mais demoradas, né? Um dos exemplos é a dificuldade da duplicação da faixa de areia da Praia do Gravatá. Qual é o principal problema ali, prefeito? Na verdade, Fran, as obras de infraestrutura em Navegantes, elas andam muito rápidas, né? Porque nós estamos falando em 3 anos e meio de governo e 2 anos praticamente nós tivemos um processo, aí o primeiro ano processo de pandemia, de ajuste de governo e ajustar a máquina pública, que ela era muito importante fazer um trabalho de gestão interna. E após isso nós colocamos o nosso time todo na rua para fazer obras e elas estão sendo entregues, todas elas praticamente antes do prazo. A questão específica do engordamento da faixa de areia da Praia do Gravatá, né, ela teve todo um processo bem estruturado, desde o estudo, né, contratado de 1 ano de estudo para passar todos os 12 meses das estações do ano, encontrar toda a diversidade que tinha lá com relação à fauna, à flora, e aí foi entregue. Nós fizemos o processo, né, de licitação, e esse processo de licitação tem 60 dias de publicação. Infelizmente o Tribunal de Contas, faltando 1 semana para abrir os envelopes, eles nos apontaram, né, algumas situações que têm que ser corrigidas. E agora esse processo já foi devolvido ao Tribunal de Contas e a gente vai, esperando a resposta deles, republicar. E aí são os prazos normais dentro de uma obra pública, que isso todo mundo já sabe e conhece, que são os ritos que nós temos que seguir. Então está nessa fase de retorno do... Exatamente, eu acredito que ainda esse mês nós temos o retorno do Tribunal de Contas e aí sim nós vamos poder publicar novamente o novo edital, e são 60 dias úteis de publicação, porque é uma obra estruturada, né, uma obra grande, e após isso o processo normal aí de contratação, de assinatura de contrato e início de obras. Prefeito, a gente tem ouvido alguns líderes, alguns moradores de Navegantes ligados mais à Igreja Católica, reclamando, se queixando da perda de espaço da festa dos Navegantes, né, que ela teria perdido espaço diante do que já foi, e lá no começo do seu governo o senhor já anunciou que não haveria mais o Naveguei na cidade, que o carnaval seria outro, né? Essas decisões são motivadas pelo fato do senhor ser evangélico? Olha, nem um pouco, né? Porque eu sou evangélico, não, né? Todo mundo sabe disso, mas eu sou prefeito de todas as religiões, de todos os credos, de todas as classes sociais. E uma coisa é a minha posição particular, meu CPF, a outra é quem administra uma cidade. Eu entendo perfeitamente que a festa de Nossa Senhora dos Navegantes é uma tradição dentro da nossa cidade, né? E eu também não consigo entender que ela perdeu espaço. Pelo contrário, eu vejo que a gente deu muito apoio para a festa. Inclusive tivemos algumas negociações, algumas conversas com o padre, apoiamos a festa. É claro que a estrutura da cidade mudou, né? Hoje nós estamos fazendo uma grande reforma na Praça Central, em frente ao ferryboat, mas nessa reforma nós conversamos com a Igreja Católica e ali dentro desse espaço da praça vai melhorar o ambiente para fazer a festa. Então é o olhar e é o cuidado que nós estamos tendo com todas as pessoas, de uma forma geral. E a questão de acabar com o Naveguei, isso é uma polêmica que já passou, né? O Naveguei era uma festa que não trazia o desenvolvimento para a cidade de Navegantes. Nós provamos que outros tipos de festa atrai todos os tipos de público e traz um resultado muito mais positivo para a cidade, economicamente e também na questão aí de turismo. Então essas posições, né, sempre são criadas, mas é claro que a gente sabe que por trás disso tem muito mais um viés político do que verdadeiramente acontece no dia a dia. Aliás, Fran, eu tenho um grande relacionamento tanto com o padre Eduardo, quanto com o Frei Cleiton lá da paróquia de São Domingos e com o padre Márcio lá da comunidade do Gravatá. Então a gente tem um relacionamento muito próximo com relação a isso. E a gente tem uma liberdade muito grande de discutir várias ações aí dentro do município. Inclusive, eu fui o único prefeito que fez a restauração da Gruta Nossa Senhora do Guadalupe. Né? Nós fizemos aquilo lá numa estrutura muito mais moderna, muito mais segura, né, para que realmente bastante vandalismo naquela região, né? Pudesse valorizar, né, esse ponto turístico e também ponto de fé na cidade de Navegantes.
Prefeito, Navegantes não tem tratamento de esgoto, saneamento básico ainda, né? O marco regulatório, ele prevê que até 2033 os municípios brasileiros precisam estar com o sistema de esgoto implantado, né? Como que o senhor pretende levar essa obra adiante nesse prazo que já é de 9 anos? Exatamente. A gente já tem tratado esse assunto, Fran, desde o início do nosso governo. Se vocês observarem, nós conseguimos resolver o problema da falta de água na cidade de Navegantes, que era histórico. Há mais de 30 anos eu posso dizer que faltava água na cidade. E a gente tem que atacar por partes, né? O desejo e a vontade é que tudo se resolvesse num piscar de olhos, mas não é isso que acontece no dia a dia. Então a questão do tratamento de esgoto já está na nossa pauta, nós já estamos trabalhando faz mais ou menos um ano, né, discutindo algumas ações para a gente poder lançar um processo, né, de estudo, como a gente pode tratar essa questão com relação a uma concessão, porque nós entendemos claramente que o município ele não tem condições financeiras, administrativas e estruturais de encarar isso sozinho. Então nós precisamos passar por um processo de concessão. Isso já está sendo trabalhado. Já fiz visita em outros municípios que fizeram esse processo de concessão, já visitei outros municípios que participaram de um processo e não deu certo, outros que já tiveram êxito no processo. Tudo já são partes de um estudo que nós estamos fazendo para lançar o nosso edital daqui um pouquinho e deixar a cidade 100% com tratamento de esgoto. Concessão de água e esgoto? Concessão de água e concessão de esgoto. Os dois andam paralelo e não tem como a gente tratar diferente, porque a água em Navegantes a gente sabe das dificuldades. Embora nós fomos o único governo que criou uma estação de tratamento de água dentro do município e rompemos com essa dependência total de Itajaí. E nós somos dependentes de Itajaí e continuaremos sendo por um bom tempo ainda. E a relação também com Itajaí é muito boa, uma relação de confiança, uma relação de integridade, aonde a gente sabe que Itajaí ela precisa da cidade de Navegantes para abastecer a água, porque já faz parte do orçamento da cidade de Itajaí, do Semasa, e Navegantes precisa receber essa água. Então é uma mão de duas vias que funciona muito bem. Então o modelo que Navegantes vai implantar para ter a estação de tratamento, né, para ter o saneamento básico, vai ser parecido com Camboriú, que tem águas de Camboriú, parecido com Penha, vai ser terceirizado ali, vai ser uma concessão. Vai ser feita uma concessão, né? Não tem outro caminho dentro dos nossos estudos, das nossas análises, assim como a gente resolveu o problema do transporte coletivo, estamos resolvendo o processo, fizemos uma licitação primeiro para a contratação dos ônibus, estamos agora caminhando os estudos para a concessão. Assim será os serviços básicos como saneamento básico, abastecimento de água, transporte coletivo, tudo isso vai passar pelo processo de concessão. E tem prazo para ser lançada essa concessão? Nós estamos fazendo todos os estudos, Fran, porque precisa um estudo muito criterioso. Estamos finalizando o processo de contratação dos estudos. Eu acredito que o ano que vem, né, o município já está preparado para tocar esse processo de concessão. Nós queremos deixar isso entregue no final dessa nossa gestão. O senhor falou sobre o problema de água, Navegantes já teve um problema bem crítico de água. Ano passado teve também alguns dias, sim, na alta temporada com falta de água, né? Foi noticiado pela imprensa e tudo, justamente por conta do problema de Itajaí, com baixa pressão, turistas, né? Que acaba fornecendo água para Navegantes, né? Quais investimentos ainda precisam ser feitos para que, de fato, passe uma temporada de verão todinha sem falta de água? O ano passado, eu posso falar assim, ó, com bastante segurança, que nós tivemos talvez alguns pontos com falta d'água, mas muito assim, locais muito assim pontuais mesmo, né? E que a gente resolveu esse problema. Acho que foi Gravatá e Meia Praia, se eu não estou enganada, né? Que teve alguns pontos de falta de água. Nós tínhamos um problema na Meia Praia, mas não era por falta d'água, era por falta de infraestrutura na rede de abastecimento, que já solucionamos agora. Acabamos de fazer esse investimento, fazem mais ou menos uns 30 dias que encerramos e já entregamos isso para algumas ruas da Meia Praia. Mas nós temos que avançar mais. É claro que Navegantes está crescendo, nosso consumo hoje é de 300 litros por segundo, Itajaí consegue nos abastecer aí com até 400 litros por segundo. Nós temos uma demanda reprimida dentro da cidade de Navegantes. Por exemplo, algumas empresas elas compram água, né, que não tem para abastecer a cidade, mas a gente sabe desse problema e já estamos prevendo.
né, dentro do orçamento do ano que vem, a nossa Lua, já mais um reservatório de água para navegantes. Agora sim, ele vai ser na travessia 1, onde tem a ligação com Itajaí, para que a gente possa fazer um pulmão. Porque um dos grandes problemas é que a gente não tem nenhum pulmão. Quando falta ou dá algum problema de água na cidade de Itajaí, navegantes já fica sem nenhum tipo de abastecimento. Então nós temos que ter uma reservação para atender agora a parte de Machado, São Domingos, a parte central e também Volta Grande e também no interior. Então isso já está programado para nós construirmos pelo menos o ano que vem um reservatório e deixar programado para construir mais um. E aí... Fazendo uma analogia às casas, né? A casa tem caixa d'água para quando faltar água na rede de esgoto não fique sem água, navegantes, o município vai ter o seu reservatório para quando Itajaí faltar água, se tiver algum problema, a cidade fique abastecida. Isso mesmo, nós estamos trabalhando nesse sentido, sabe? E isso já provou que deu certo, né? No Gravatá, o ano passado, a gente não teve falta d'água e há também a criação da estação de tratamento de água que foi importante. E nós temos mais oportunidades de fazer mais estações de tratamentos dentro da cidade de Navegantes. Existem ainda áreas com bastante abundância de água e nós só precisamos tratar isso aí para que a gente possa dar continuidade no processo. Prefeito, o senhor foi um dos grandes estimuladores do sonhado túnel entre Itajaí e Navegantes, né? Quando vai ser realizado esse sonho? Eu diria para ti que o sonho já não é mais, já é uma realidade, né? Nós estamos agora trabalhando alguns ajustes dentro dos 11 municípios que nós precisamos trabalhar. Passaram uma lei na Câmara dos Vereadores, todos os municípios já passaram. Itajaí nós estamos com uma pequena dificuldade de ajuste nisso. E acredito que o prazo agora é até agosto. Se a gente não conseguir avançar nisso agora, só a partir do ano que vem, até pelas restrições eleitorais. Mas o Banco Mundial já deu posicionamento, o governo federal já deu posicionamento positivo, o recurso já está separado para que a gente possa contratar os projetos e começar todo o trabalho. Depende agora somente de esse imbróglio que ainda existe dentro da cidade de Itajaí, e a gente avançando com isso já torna uma realidade. Na verdade é uma lei que tem que passar na Câmara dos Vereadores e tem que vir do Executivo, e que a gente sabe que Itajaí eles estão com algumas trocas de algumas pastas, de alguns secretários, e eles precisam se inteirar desse assunto. E dentro do poder público muitas coisas são mais lentas do que a gente imagina. E eu entendo que é um processo robusto, e quem está assumindo a pasta ele tem que entender esse processo para poder dar continuidade. A gente tem 3 municípios que são tripé dessa obra tão sonhada, né? Itajaí, Navegantes e Balneário. Balneário e Navegantes já tiveram a lei aprovada na Câmara? Já tivemos, as duas já foram com bastante eficiência. Itajaí também já aprovou uma lei na Câmara e só precisa fazer um ajuste agora com relação à questão de condição de pagamento. É isso que está... a Procuradoria do município de Itajaí, ela está fazendo o estudo e o levantamento disso. Não é um problema muito difícil de ser resolvido, é algo que a gente entende que o valor investido para esse túnel, ele vai trazer retorno imediato, né? Antes mesmo de começar o pagamento das prestações, porque ela tem uma carência muito grande, se eu não me engano é 7 anos de carência. Até lá nós já temos praticamente o túnel já conseguindo transitar os carros e trazendo o desenvolvimento das cidades. Automaticamente o número de tributos vai aumentar bastante e a quantidade de valores também. Isso, a própria prestação, o crescimento da cidade, do desenvolvimento econômico vai pagar a prestação do túnel. Então é só uma questão de ajuste. Pela sua experiência no Executivo, esse ajuste acontece até agosto ou fica para o ano que vem? Eu acho que não acontece, né? Porque nós estamos falando aí de mais 30 dias. E 30 dias dentro da gestão pública, às vezes, ela passa muito rápido. A Portonave é a grande arrecadadora do município de Navegantes, né? Quais são os outros setores da economia que têm recebido incentivo do município para que possam incrementar mais a economia da cidade? Nós criamos, né, dentro da nossa gestão, leis específicas para trazer e atrair novas empresas e trazer o desenvolvimento de setores. Por exemplo, no que faz gestão ao município ISS, tributação mais importante da movimentação de serviços, a gente fez uma redução da tributação da rede de hotelarias, de hotéis, de movimentações de cargas, de tecnologia e informação também. Esses foram alguns setores que nós já reduzimos a carga tributária para atrair novos negócios para dentro da cidade de Navegantes. E isso tem ajudado bastante, Fran. Quando nós iniciamos o nosso governo lá em 2020,
2021, a Portonave representava praticamente aí 60, 65, 70% da arrecadação de ISS do município. Hoje ela não chega mais a 50%. Então nós diversificamos, né, a nossa malha econômica, trazendo uma diversidade muito grande e dando oportunidade de desenvolvimento a outras empresas, que até então eles não tinham esse olhar, a gestão não tinha esse olhar que os serviços correlatos à Portonave, eles poderiam ser feitos dentro do município de Navegantes, atrair novos negócios. E a prova disso é o desenvolvimento que a cidade de Navegantes está tendo, né? As pessoas enxergam isso a olho nu, mas também isso traduzido em números tem mostrado assim uma ascendência muito grande. É nítido quando a gente olha os gráficos da cidade de Navegantes com relação ao desenvolvimento econômico, que de 2020 começou um crescimento e ele está numa curva ascendente muito grande. Então, essa estruturação do município, essa preocupação em atração de novos negócios e fazer a gestão pública eficiente tem trazido resultados e tirado uma dependência tão grande que nós tínhamos de uma única empresa. Uhum. O senhor pode se lembrar, obviamente, citar algumas empresas assim, nesse período que vieram para Navegantes depois da lei de incentivo? Sim, nós temos agora a construção de um novo hotel. Ele está sendo construído na beira-mar. É um hotel que vai ter 12 andares, eu acho que mais de 100 apartamentos, que Navegantes precisava que isso acontecesse. Nós temos a prospecção de mais uma empresa que está querendo botar mais um hotel dentro da cidade de Navegantes. Nós temos agora empresas voltadas à tecnologia e movimentação de cargas já instaladas agora em Navegantes também, depois dessa movimentação tributária. E a grande preocupação nossa, Fran, era o seguinte: será que a gente vai fazer renúncia de receita, baixando o valor da tributação? E a gente conseguiu comprovar que, reduzindo a tributação, nós melhoramos a arrecadação. Isso é uma conta lógica, porque nós queremos menos tributos, mas mais movimentação. Porque não só a movimentação daquela empresa, mas o empregado que está ali, ele vai gerar emprego, ele vai gerar renda para o município, ele vai movimentar o comércio, a economia. Isso é um círculo virtuoso. E graças a Deus está dando tudo certo. Prefeito, alguns dos seus críticos comentam que todos os secretários, ou a maior parte dos secretários de Navegantes não são de Navegantes. Como o senhor rebate essa alfinetada que ele sempre deu no seu governo? Eu acho isso muito pequeno, sabe? A gente analisar a capacidade de uma pessoa pelo local onde ela mora. E até porque os nossos secretários, a grande maioria deles são de Navegantes. E se for olhar por esse lado, né, Fran, nós temos aí 86 mil moradores na cidade de Navegantes pelo último IBGE. Morador raiz de Navegantes mesmo, talvez nós temos aí 10% da população ou 20%. Então, eu acho que isso aí nem é relevante a gente comentar. Eu ficaria preocupado se as pessoas falassem assim, né, os teus secretários não são competentes, não são eficientes. Aí eu ficaria preocupado, mas eles sendo competentes, eficientes. E uma coisa legal, Fran, também, já que eles gostam de alfinetar, né? Pela primeira vez na história de Navegantes, nós vamos participar de um pleito eleitoral onde nenhum secretário é candidato a vereador. Olha que coisa legal, a população esperava isso. A população esperava essa mudança, de parar de fazer tanta política, ser tão baixo, olhar a cidade como se fosse própria de algum grupo político. Nós estamos aqui para fazer gestão, nós estamos aqui para pessoas que estão ali dentro da prefeitura para trabalhar para a população e não em benefício próprio, buscando algum incentivo, né, algum benefício do próprio cargo para se projetar politicamente. Prefeito, para a gente fechar, por que o senhor quer ser prefeito de Navegantes novamente? Olha, Fran, na verdade eu quero atender o anseio da população. Se algo que é legal dentro da gestão pública, que nós temos tantos problemas, tantas dificuldades, Navegantes não é um mar de rosa, nós temos lutas ainda pela frente e que nós estamos encarando de frente. Mas é você andar na rua e ver a população te cumprimentar, agradecer o trabalho que está fazendo, reconhecer aquilo que está sendo feito pela cidade, resgatar os valores do povo navegantino que estava esquecido, as pessoas tinham vergonha de andar com uma camisa que escrevia o nome de Navegantes ou falar que eram navegantinos. Isso aí que está nos motivando, porque a população
tá resgatando o sentimento de pertencimento dessa cidade. Ela não é mais uma cidade do outro lado da vala como ela era conhecida. Hoje ela é uma cidade que é protagonista da sua própria história. É uma cidade que ela tem respeito, como eu falei no início da entrevista, ela tem respeito a nível estadual, ela tem respeito a nível federal, ela tem respeito quando a gente fala em números econômicos, ela tem respeito quando a gente fala em índices de segurança, ela tem respeito quando a gente fala em índice de corrupção. Navegantes é uma cidade hoje que mudou o seu patamar da história. E aí isso a população está reconhecendo, Fran. Quando a gente anda na rua, e eu sou um prefeito que estou muito na rua, eu tenho contato direto com a população, e eles vêm, Liba, você não pode parar, você tem que continuar. Então isso que me motiva todo dia, e por isso que eu estou colocando o meu nome como pré-candidato a prefeito para as próximas eleições. E se esse for o desejo da população, aí a gente vai colocar, né, efetivamente a partir do dia 1º/8, que é a convenção do município, a nossa convenção do partido, aí a gente coloca o nosso time na rua.